Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos fazer a leitura da palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25 em diante. O assunto da palavra é Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Glória a Deus. Então aqui fala de Simeão, um homem justo e temente a Deus, que esperava a consolação de Israel, ou seja, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele já estava com o menino Jesus, com a salvação nos seus braços, porquanto era costume que se levassem as crianças no templo, segundo o uso da lei. Quando nasciam as crianças, os pais levavam no templo, era apresentado no templo. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Então o Senhor Jesus nasceu, já estava sendo apresentado no templo, e Simeão cumpriu a palavra de Deus na vida dele. O Senhor, pelo Espírito Santo, fez ele entender que ele não morreria antes de ver o Salvador, Jesus Cristo. E aqui ele entendeu, ele reconheceu que ali, pelo Espírito Santo, estava Jesus, o Cristo do Senhor. Glória a Deus. E isso é a comunicação espiritual, a qual nós devemos também ter esta comunicação, ter a revelação espiritual, compreender aquilo que o Espírito Santo requer de nós, aquilo que é de Deus,
ele não precisou ouvir nenhuma voz, mas pelo Espírito do Senhor, ele compreendeu que este momento chegaria, que ele veria com seus olhos a redenção de Israel. Veria aquele que seria o Redentor de todo aquele que crer. Aleluia! A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Então o Senhor Jesus veio, foi preparado, veio, se ofereceu em sacrifício vivo. Um sacrifício, se entregou num sofrimento algoz para a salvação de todos os povos. Então a salvação foi oferecida, a graça de Deus, um dom gratuito de Deus a todos indistintivamente. Agora fica a critério de cada um aceitá-la ou rejeitá-la. Aceitando, tem a vida eterna, tem a vida do Senhor Jesus em si. Glória a Deus, porquanto quem obedece a Deus já não vive mais ele, mas Cristo vive em nós. Como Paulo disse, obedecendo a Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia. Mas também ele veio como um sinal que é contraditado. Há uma contradição no mundo. O Senhor Jesus disse num certo lugar que eu não vim trazer paz ao mundo, mas espada. Paz haverá para aqueles que crerem no Senhor, entrarão no galardão da paz, na vida eterna. Mas o Senhor aqui diz, mais para frente, que o Senhor veio como um sinal que é contraditado. O Senhor disse também, não vim trazer paz, mas espada, ou seja, justiça. A palavra chega até você, você tem a oportunidade de recebê-la, de acolhê-la no seu coração, mas também tem aqueles que a rejeitam, não dão crédito, elas fazem descaso da palavra de Deus, dão de ombros para ela, viram as costas, procuram pensar em outras coisas, procuram se distrair para não pensar sobre a palavra, porque a palavra de Deus é luz, ela traz toda a vida da pessoa à vista, ela mostra, ela faz aparecer o pecado da pessoa para a própria pessoa. Quando vai lendo a Bíblia, ele já vai se lembrando da sua maneira de viver e isto já vai pesando na sua consciência. Então a Bíblia, ela manifesta, ela é luz. E aquele que pratica boas obras não se envergonha de vir para a luz, de vir para o claro, porquanto temos que fazer obras que possam ser contadas, que possam ser vistas. Se fazemos alguma coisa que não pode ser contada aos outros, já estamos sendo reprovados e praticando coisas reprováveis. Portanto, temos que fazer obras que a nossa consciência não se envergonhe delas. Então venha para a luz, porque está escrito aqui, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Pois ele disse assim, o Simeão, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele levou uma oração a Deus falando isso, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Uma salvação preparada diante de todos os povos. E nós temos que falar dela a cada dia. Ela está sendo anunciada, está sendo nas igrejas, sendo pregada, mas as pessoas precisam se ater neste grande compromisso, porquanto haverá uma separação no final. Luz para iluminar as nações, falando do Senhor Jesus, e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Então, aquilo que Simeão estava falando, Maria e José estavam só conferindo nos seus corações
e se maravilhando daquilo que estavam ouvindo. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então Simeão os abençoou, José e Maria, e disse para Maria, dizendo que o Senhor Jesus, aquele menino, era posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Então o Senhor é pregado hoje, o Senhor cresceu, o Senhor foi batizado por João Batista no Rio Jordão, para dar assim um exemplo, porque João não quis batizar Jesus, porque o batismo de João era para remissão, para perdão dos pecados, o batismo do arrependimento. Mas quando ele viu Jesus, ele exclamou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, a ele ouvireis. Mas Jesus, ele não quis, ele se opôs em batizar Jesus, mas Jesus disse: João, deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça, para que ninguém diga hoje: eu tenho boas obras, eu só pratico aquilo que é direito, eu sou honesto e não preciso ser batizado. Não, Jesus foi batizado para dar o exemplo para aqueles que pensam dessa maneira. Todos nós somos falhos humanos e todos precisam passar pelo batismo da regeneração, do perdão dos seus pecados, da lavagem pelas águas e nascer uma nova criatura do batismo, sendo sepultado com ele pelo batismo. Nele também ressuscitaste uma nova criatura pelo poder de Deus. Então o batismo simboliza a lavagem pela regeneração, pela fé, pela indagação de uma boa consciência diante de Deus, e simboliza o sepultamento do homem pecador, da mulher pecadora. Quando ele é afundado nas águas, imergido nas águas, ali está sendo sepultado o homem pecador, mas dali também ressurge o homem perdoado, lavado, purificado, para viver, ressuscita dali das águas, simbolizando a ressurreição de uma nova criatura pelo poder de Deus, para servir a Deus em novidade de vida. Aleluia, glória a Deus, bendito Deus. Essa é a simbologia, o significado do batismo, que é uma ordem expressa do Senhor Jesus Cristo, porque antes dele subir ao céu, depois da sua ressurreição, ele ainda ficou por um espaço de 40 dias na terra, e foi visto pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, pelas mulheres que o seguiam, por 2 discípulos seus que estavam indo de Jerusalém de volta para o vilarejo, para Emaús, onde eles moravam. O Senhor apareceu para eles. Então, antes de subir ao céu, o Senhor Jesus deu ordens, e essa ordem é universal. Essa ordem foi para eles naquele tempo e é para nós nos dias de hoje. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então creia na palavra de Deus, creia, obedeça a palavra de Deus, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e para que você renasça novamente uma nova criatura, porquanto estávamos perdidos em pecados, mas o Senhor deu a oportunidade de sermos gerados novamente em Cristo Jesus. Pela fé somos gerados novamente, fomos gerados, quem já se batizou foi gerado em Cristo Jesus, porque todas as pessoas no mundo são criaturas de Deus, e só recebe a adoção de filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, e da fé
e da crença, sendo um crente na palavra de Deus, recebe o poder de ser chamado filho de Deus através da adoção por Cristo Jesus. Porquanto o ser humano se desviaram todos, diz a palavra, estavam todos desobedientes e cometendo pecados, mas o Senhor Jesus veio, este menino que foi apresentado aqui nessa palavra no templo para Simeão e a profetisa Ana, que vai falar dela aqui na frente, também que falou sobre o menino, e esse menino cresceu, cheio das coisas de Deus, das virtudes de Deus, e trouxe em si a natureza humana e a natureza divina. Glória a Deus! E se já ressuscitaste em Cristo, a palavra diz, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo, que são da terra. Então buscai servir a Deus em espírito e em verdade. Você não precisa mais ficar tocando em alguma coisa para se lembrar, para se achegar a Deus, alguma coisa feita pelas mãos humanas, alguma idolatria. Não há necessidade disso, porque é para servir a Deus em espírito e em verdade. E somente se chega a Deus através de Jesus Cristo, porquanto ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele disse, depois de ressuscitado, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também disse, Deus se agradou tanto dele, da obra que ele passou, da sua disposição por passar por todo aquele sofrimento para salvar a humanidade, que Deus entregou tudo nas suas mãos, tudo nas mãos de Cristo. A salvação Deus pôs na mão do próprio Filho, Jesus Cristo. Portanto, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E no céu, os anjos de Deus o adoram. Então, como nós oramos a oração que ele ensinou, o Pai Nosso, ali está escrito, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Como no céu, por quê? Porque os anjos de Deus fazem a vontade de Deus. Os anjos de Deus adoram Jesus Cristo, se dobram diante deles, dobram o seu joelho diante do Senhor Jesus Cristo. E está escrito na palavra que, em nome do Senhor, está escrito assim, que tudo quanto fizerde por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus, todos os joelhos se dobram no céu e na terra, e todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando o Senhor Jesus se manifestar sobre as nuvens, no último dia, o Senhor, todos os moradores da face da terra, todos aqueles que já morreram irão se ressuscitar, uns para a glória de Deus e outra para o desprezo, para a vergonha e desprezo eterno, por não ter dado crédito à pregação do Evangelho, à pregação da palavra de Deus. Aqueles que não derem crédito ao que está escrito neste livro serão separados para a condenação, e haverá muito arrependimento de última hora, que não dará tempo mais, não tem mais o que fazer, já é o dia do juízo, do julgamento final. Então creia na palavra de Deus, pense na sua vida, na sua salvação, pense nos seus pais, pense nos seus filhos, para que todos venham a se salvar através da palavra de Deus. Em Jesus Cristo, o Senhor aparecerá em glória, virá, descerá do céu com alarido, com grande tocada, as trombetas, os anjos e arcanjos estarão tocando as trombetas, e descerá do céu, e todo olho verá. O Senhor, está escrito aqui na palavra de Deus, que todo olho verá. Uns se alegrarão, mesmo os justos tremerão como pomba, diz a palavra de Deus. Os outros
os outros haverá muitos ais, muito arrependimento, baterão suas cabeças nas rochas, esconderão nas cavernas, mas não dá tempo mais de fazer mais nada, e receberão a sentença. Aqueles que fizerem a vontade de Deus ouvirão do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a salvação, a glória, a vida eterna, que está preparada desde a fundação do mundo. Mas aos que estiverem à sua esquerda, o Senhor dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E muitos dirão que dizem: Senhor, 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 serão reprovados também, porque o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe a intenção de cada um que prega e anuncia a palavra de Deus, qual é o interesse de cada um. Se ele está pregando a palavra, anunciando a salvação da vida eterna em Cristo Jesus, de um coração sincero, pensando nas ovelhas, esse receberá a glória de Deus. Esse é o verdadeiro atalaia do Senhor. Aquele que fala, traz o alerta, aquele que toca a trombeta do Evangelho, glória a Deus. Mas aqueles que anunciam e falam da palavra e usam dela como capa de malícia e querem tirar proveito, ganhar dinheiro da palavra de Deus, usando o nome do Senhor, esses são escândalo diante de Deus. Essa a palavra de Deus diz: melhor é que eles amarrassem uma pedra de moer nos seus pescoços e a lançassem ao mar. Então, se amarrar uma pedra muito grande e pesada e amarrar no seu pescoço e lançar ao mar, se isso é melhor, então imagine o que será dessas pessoas que traz o escândalo, porque o Senhor disse: é mistério que aconteça, que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Melhor lhes for amarrar uma pedra de atafona, conforme está dizendo aqui, que é uma grande pedra de moagem, de moer os grãos, que usavam para moer o trigo, e amarrasse no seu pescoço e lançasse ela no mar, do que fazer tais coisas, do que usar da malícia, do que usar a palavra de Deus, como está escrito, que muitos usam a palavra de Deus como capa de malícia, para ganhar dinheiro, para comercializar aquilo que é santo, que é puro, para tirar dinheiro dos pobrezinhos, do povo humilde, que tem desejo de servir a Deus, mas são enganados por muitos gananciosos. Mas ai desses, melhor lhes for amarrar uma pedra de atafona nos seus pescoços e lançar-se ao mar. Então imagina, se isso é melhor, imagine o que será a condenação, a correção de Deus, a justiça de Deus sobre tais pessoas e sobre todos aqueles que não derem crédito à pregação. Porquanto o profeta Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Porquanto a palavra de Deus é lançada, e ela está sobre a terra, ela está até guardada nas casas, nas residências. Cada um deve, a maioria das pessoas tem um livro guardado em sua casa, mas não fazem uso dele. Está ali a chave do reino dos céus. Porquanto o Senhor Jesus disse: analisai as Escrituras, abra a sua Bíblia, a sua Escritura, a Escritura de Deus, o livro sagrado, abra ele e comece a ler. Porquanto o Senhor Jesus, quando Nicodemos o procurou, era um homem importante, era um homem da sociedade, um homem sábio, mas foi ter com Jesus à noite, porque tinha vergonha de ir de dia e ser visto procurando o Senhor Jesus. Muitos acham que falar das coisas de Deus, da palavra, eles sentem um pouco de vergonha, de receio de ler a Bíblia, carregar a Bíblia embaixo do braço. Mas olha, essa é a melhor escolha que uma pessoa faz na vida: abrir mão de tudo deste mundo para servir a Deus, glória a Deus, abrir mão da vaidade, do ego, do orgulho. Glória a Deus, tem que se humilhar, porque o reino de Deus é dos humildes. Venha servir a Deus,
venha fazer passos no caminho do Senhor, dar os seus passos. Leia a palavra, tira ela, abra ela, está aí na sua estante, pegue ela, reserve aí uma meia hora só para você ler a palavra e meditar sobre ela, porque quando você faz a sua oração, é você que está falando com Deus, mas quando você abre este livro, é Deus que fala com você. Então, converse com Deus na sua oração e comece a ler, que Deus vai dando as respostas, vai dando os encaminhamentos para a sua vida. Deus se agrada. Volta-te para Deus. Se você está parado, está desanimado por alguma coisa, olhe somente para Jesus Cristo. Não olhe para pessoas, não olhe para este nem para aquele, mas olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Porque se você olhar em pessoas, se você olhar em nós, na nossa pessoa, você vê muitas falhas, você vê erros de nossa parte. Falhamos porquanto somos frágeis humanos, todos nós falhamos, mas olhamos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e nós não vemos erro nele, nós não vemos mancha, mas em nós tem, porquanto estamos num campo de batalha, e na batalha é impossível que alguém não salpique, fique com as suas roupas suja, salpicada, manchada, mas lavamos as nossas roupas, a nossa farda espiritual na palavra de Deus, indo congregar, ouvindo a palavra de Deus, a pregação na congregação, onde Deus manda a sua palavra no ajuntamento de povos. O Senhor manda os esclarecimentos e manda os conselhos, manda a luz, manda a direção, manda a advertência, manda a correção, porquanto a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. Glória a Deus! E o Senhor sabe e discerne, Ele sabe todo a inclinação, tudo que nós pensamos. O Senhor sabe, antes de pronunciarmos ou fazer alguma coisa, o Senhor já conhece a nossa intenção. Então busque, volta-te para Deus, e o Senhor volta-te para você. Porque acontece alguma coisa ruim, as pessoas dizem, onde estava Deus neste momento? Deus está no mesmo lugar, sempre esteve no mesmo lugar e pronto para atender aqueles que o buscam. O problema são das pessoas que se afastam de Deus, começam a buscar uma coisa aqui, outra ali, e vão se afastando dos cuidados de Deus. Então não se afaste dos cuidados de Deus, não se afaste dos preceitos deste livro, que é a palavra de Deus. Glória a Deus! E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Olha a dedicação desta mulher, uma profetisa que tinha o seu prazer, recebia as virtudes do Espírito Santo e ficava de contínua no templo servindo a Deus. Glória a Deus, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Então dedicou toda a sua vida servindo a Deus no templo. E nós, o que nós fazemos para Deus? Deus está atento a nós, nos protegendo e nos guardando 24 horas por dia. E qual é o tempo que nós dedicamos a Deus? Então dedique a sua vida a Deus, a palavra de Deus, a salvação. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela também veio e falou de Jesus Cristo e deu testemunho e falou dele que esperava a redenção em Jerusalém. Então, essa é a palavra de hoje. Se afirme nela, busque servir a Deus, porque é para o seu próprio bem, para a sua vida, para a sua salvação. Ficamos com essa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.